Bom, como vimos há pouco no comentário do Silmar, várias associações ligadas ao agronegócio elogiaram o Plano Safra, dizendo que o volume de recursos é surpreendente. E quanto ao aumento na taxa de juros, era inevitável, né, Li? Pois é, a gente conversa então com o Luiz Carlos Carvalho, Caio, presidente da BAG, Associação Brasileira do Agronegócio, que já está aqui conectado com a gente. Caio, bom dia para você, obrigada pela participação. Bom dia. Bom dia, Pedro, Lilian, bom dia a todos. Muito bem, vamos analisar aí o Plano Safra, né, do ponto de vista da BAG. Veio com um recurso maior também para pequenos e médios produtores, né, na verdade, com a taxa de juros menor do que 10% e para os grandes, taxa de juros aí perto da Selic, de 12%. Né? Como que vocês avaliaram, né? De fato, esse aumento na taxa de juros era inevitável. Podemos considerar aí um plano de safra robusto, positivo? Olha, gente, na verdade, como diz a velha frase, o ótimo é inimigo do bom. Nós queríamos, claro, como setor, que tivéssemos uma espécie de plano de guerra, né? O plano de safra para uma verdadeira guerra. E a gestação foi longa, a gente sabe das dificuldades todas do país, os recursos, enfrentar isso tudo que está acontecendo. No final, a gente acabou tendo um aumento de cerca de 36% sobre o anterior, e tivemos foco, o que eu gostei muito. É um plano que caracteriza estrategicamente a questão da sustentabilidade, o foco da competitividade, atendendo aqueles que mais precisam, reduzindo aquela pressão de concentração. Acho que foi um plano possível. Como nos anos anteriores, né, Caio, o Plano Safra também deu um foco importante para a sustentabilidade. Como é que você acompanha essa questão? Porque é um tema que tem sido muito pontual, principalmente neste governo, né, presidente? Eu acho, Pedro, que eu fiquei muito animado quando vi o foco no programa ABC, relativamente ao Pronaf, o crescimento do crédito para essas fontes está diretamente, que é 36, 30, 37, está focado, digamos assim, no objetivo, na linha, digamos, dessa função importante que tem o Brasil no agronegócio, a visão, digamos assim, estratégica do protagonismo brasileiro. Eu acho que o Plano Safra traz isso. Com todas as dificuldades que nós estamos vivendo, ele traz isso, ele dá um empurrão importante para os pequenos e médios produtores, ele ajudou, de alguma forma, a caracterizar junto a todo o sistema produtor que os grandes produtores buscam recursos de forma diferenciada e já fazem isso hoje. Portanto, acho que, exceto o fato que ele podia ter uma visão mais longa, mas não houve tempo, ou seja, podia ser um plano de algumas safras, ele é o plano, repito, um plano possível e claramente, para mim, acredito, bem aceito por todos. Os recursos, no final, por toda a pressão que a gente vivia, acabaram sendo surpreendentes. Tá certo, é verdade que o senhor falou, né, do plano plurianual que a gente nunca consegue ter aqui no Brasil, né, como nos Estados Unidos, para que o produtor consiga se planejar e com mais tempo também. Agora, presidente, nós teremos os recursos disponíveis já depois de 1º de julho, né? A gente veio falando sobre isso com alguns representantes do Ministério da Economia, de que deveríamos ter o Plano Safra já em vigor 1º de julho, mas sem os recursos disponíveis ainda nos bancos, né? Como que vocês também estão vendo, né, essa questão que a gente está vivenciando, tanto de orçamento apertado? A gente vive já vários governos, planos safra acabam saindo após o período que seria o ideal, né? E às vezes no percurso tem alguns problemas de liberação, essa coisa mais burocrática. É assim. O importante para mim desse plano é, primeiro, caracterizar o esforço, o interesse, digamos assim, e a prioridade que é o agro. Eu acho que isso é muito importante. Segundo, acredito que a correria agora, o Guilherme é um cara muito competente, o ministro Marcos Montes mostrou a que veio, quer dizer, botou toda a sua competência a serviço. Acho que a gente vamos tirar as pedras do caminho e esses recursos saem no momento adequado. Agora, em relação, né, ao quadro de associados da BAG hoje, né, como é que vocês estão vendo esse próximo cenário? Como é que vocês estão vendo também as novas políticas que estão sendo adotadas? O que vocês estão acompanhando em relação não só ao que foi anunciado ontem, né, mas também de novas políticas públicas que podem ser adotadas ao longo deste ano?
Sabe, eu acho esse ano a gente está enfrentando um momento diferenciado, que é o momento das eleições. Então, muitas até políticas públicas, Pedro, nem podem ser colocadas no jogo, porque pode ser caracterizado de uma forma eleitoreira. Então, a gente vai viver agora um certo espasmo, digamos assim, desse período de eleição. O que a gente está muito preocupado, inclusive o nosso congresso da BAC desse ano, de agosto, deve estar focado não só na questão da visão de como é o Brasil na geopolítica global, que é o agro, e, em segundo lugar, o que devem os candidatos ter em seus programas, o que é fundamental para que a gente possa imaginar o pós-eleição com políticas públicas que atendam coisas essenciais do chamado custo Brasil. Para a gente recuperar realmente o crescimento, nós vamos ter que ter uma reforma tributária, uma reforma administrativa, e isso acho que é o essencial, Pedro. Tá aí, justamente essa era a minha pergunta, né? A próxima, sobre o Congresso da BAG em agosto, tá chegando 2 meses antes das eleições, né? Qual a expectativa também? Qual o tom que vocês vão utilizar, né? Foi bom até você já ter mencionado isso, né? Sobre essas questões envolvendo política, agronegócio, economia. Qual a expectativa, então? Que dia vai ser e onde? Nós vamos ter o nosso encontro esse ano, vamos dizer assim, vai contar com uma programação que eu reputo de altíssimo nível, com pessoas de muito bom posicionamento, tanto do setor público quanto privado. A gente vai discutir a questão da geopolítica, como é que estamos, quais são, digamos assim, as pedras a serem trabalhadas, qual é a posição do Brasil. O Brasil acaba de se posicionar de uma forma extraordinária na OMC, liderou a discussão, peitou, digamos assim, uma posição antiga, protecionista, que a Índia estava trazendo, tentando jogar no mercado estoques subsidiados. O Brasil fez a lição de casa, e a gente está trazendo esse debate tanto para falar sobre segurança alimentar, sobre a questão da descarbonização, sobre os mercados, inclusive a questão do mercado de carbono, a questão da tecnologia, a questão digital, quais são os pontos. Ontem, inclusive, participei de um debate sobre conectividade, o que precisamos fazer, e acaba fechando com as perspectivas, no sentido do que é essencial com política pública, com um rol de pessoas, digamos, de ex-ministros, o próprio ex-presidente Temer, debatendo o que é essencial, o que nós precisamos fazer. Portanto, ele está desenhado, a gente já está lançando os convites, estamos esperando vocês. Tá certo, estaremos lá então. Obrigada, presidente. Obrigado, presidente.